E murchou, hein? Murchou o bolsonarismo. Olha, faz 3 dias que Nicolas Ferreira não fala de CPI do INSS. E falar diretamente pedindo CPI já faz 5 dias. Faz 5 dias que o maior entusiasta, quem mais fez posts a respeito disso, que é o senador Ciro Nogueira, não fala de CPI no INSS. Aliás, Ciro Nogueira sumiu das redes sociais faz 5 dias. Aí você fala, pô, que coisa. Fui às redes sociais de vários outros bolsonaristas. O tema CPI do INSS morreu, está morto e enterrado esse tema. Aí você deve estar pensando, Tiago, que será que aconteceu nesses últimos dias que os bolsonaristas que queriam tanto CPI do INSS passaram a não querer mais? Pois bem, eu avisei aqui no fim da semana passada que, olha, a narrativa deles começou a cair, a narrativa deles começou a ir por água abaixo. Aí, aliás, retrasada, né? Estamos na terça. Aí, na semana passada, chegou a fake news da Globo News que o Nicolas usou para fazer um vídeo. Aí eles voltaram a pedir CPI. Isso foi até sexta-feira, quinta-feira mais ou menos, que foi quando novamente mais notícias mostraram ali que os envolvidos eram todos bolsonaristas. Aí ferrou. Aí deu ruim para a narrativa deles e aí pararam de pedir CPI. Tem gente em Brasília, são poucas pessoas que ficaram em Brasília agora nessa semana, porque em Nova York está tendo uma mega reunião do Centrão com a direita, tem quase ninguém lá de esquerda, tem inclusive ministros do STF lá em Nova York, que é uma reunião organizada pelo Dória. O Dória tem uma empresa de lobby chamada Lide. O Lide é uma empresa que une empresas a políticos e a autoridades, ou seja, é a tal da corrupção legalizada. Ainda mais as reuniões são nos Estados Unidos, porque lá a prática do lobby é legalizada. Então, se alguma coisa ilegal for descoberta, não, mas nos Estados Unidos lá não é ilegal. É isso, tá? Então, você imagina o tanto de conflito de interesses que tem entre bilionários empresários sendo ligados a políticos, ou seja, com seus interesses de bilionários de ferrar a população para ganhar mais grana, com políticos de direita. Aí você vê que coisa. Aproveitaram para fazer a reunião do desespero lá, em que estava ali Eduardo Bolsonaro, Ciro Nogueira, Hugo Mota, estavam ali presidentes de alguns partidos do Centrão e fizeram várias outras reuniões entre eles ali, não só a cúpula aí, que eu tô falando que é Hugo Mota e presidente de partidos, mas também o segundo e terceiro escalão do Centrão e da extrema-direita passaram a fazer reuniões ali para ver o que vão fazer. Por quê? Porque se as investigações do INSS continuam, vai provar que eles são culpados. E para piorar, a narrativa começou a cair. Nos últimos dias, eu fui o único, mas o único mesmo, até busquei em notícias, busquei até se algum canal do YouTube deu destaque nisso, a falar que, olha, citei algumas vezes, um dos envolvidos no caso do INSS, um dos empresários que mais roubou dinheiro dos aposentados, que é ligado a algumas dessas associações, ele também era da Precisa Medicamentos, que é a empresa que o Bolsonaro usou ali, o governo Bolsonaro usou, para tentar roubar a vacina superfaturada. Vamos lembrar que o Bolsonaro ia comprar uma vacina da Covaxin, uma vacina indiana que não tinha sido aprovada, ou seja, ia comprar a vacina, ia ficar em estoques e não ia ser usada, e ele ia comprar com 1000% de sobrepreço, ou seja, superfaturada em 10 vezes. Pois bem, falei aqui algumas vezes. Eis que tem um jornalista da Globo, que é o melhor de lá, que eu acho que assiste os vídeos aqui, porque ninguém na imprensa estava falando nisso, absolutamente ninguém. E essa informação já era conhecida fazia 2 semanas. E aí ele foi e levou para a Globo a mesmíssima informação, desenhou para todo mundo que quiser entender. O escândalo da CPI da Covid envolvendo ali muita gente bolsonarista, envolvendo inclusive o então líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, que é ligado a esses aí, tem tudo a ver com o escândalo no INSS. Ou seja, ao mesmo tempo em que os bolsonaristas estavam roubando ali dinheiro, comprando vacina superfaturada, eles também estavam organizando o roubo aos aposentados. Tudo ao mesmo tempo. Isso tudo foi em 2021. O que me faz pensar que, olha, que coisa. Se o Procurador-Geral da República e a Polícia Federal tivessem ido atrás desses bandidos da CPI da Covid antes, teriam descoberto os crimes aí contra os aposentados muito antes. E provavelmente os crimes teriam parado antes. Mas, como o plano aí do direitão, né, que chamam de centrão, com o chamado sistema, é prender o Bolsonaro por golpe, e só por golpe, para que o Tarcísio possa oferecer um indulto ao Bolsonaro
em troca do apoio incondicional do Bolsonaro a ele na eleição, coisa que até agora acham que não vai ter, que o Bolsonaro vai acabar não apoiando o Tarcísio. O plano é esse, não pode o Bolsonaro estar condenado por outras coisas. Então, inverter a ordem dos crimes. O crime da Covid é muito mais grave, matou muito mais gente, obviamente, do que o crime do golpe matou. Não conseguiram matar ninguém, né? Tinha um plano ali de matar e não conseguiram. E o crime da Covid deveria ter sido julgado, olha, já tinha sido investigado pela CPI, então já estava tudo mastigadinho. Polícia Federal podia investigar em poucos meses, mandar para o Procurador-Geral da República, que em poucos meses podia fazer a denúncia. Porém, não. O Procurador-Geral da República já está há 1 ano e meio com o relatório final da CPI da Covid e não fez nada. Por que ele não fez nada? Porque senão o plano dá errado. O plano é só golpe de Estado no Bolsonaro. Já percebeu que os outros crimes do Bolsonaro ficaram para trás? Nem a imprensa fala direito. Só o da Covid agora que se fala. E capaz de falar aí pro jornalista da Globo, lá pro Otávio Guedes, não fala mais disso, pô, vai melindrar o Bolsonaro. Não pode aí taxar no Bolsonaro outros crimes, porque senão, na hora que ele pedir voto pro Tarcísio, as pessoas vão pensar, pô, esse cara aí que matou gente na Covid, lembrei porque não gosto do Bolsonaro. Porque a memória dos brasileiros, não só dos brasileiros, tá? É viralatismo até falar que a memória dos brasileiros é curta. É no mundo inteiro, tá? O mundo inteiro tem memória curta. Talvez os asiáticos tenham uma cultura diferente, talvez, não sei, e não tenham a memória tão curta. Mas aqui no Ocidente, o mundo inteiro, a memória é curta. Pô, Covid já faz 5 anos, nossa, nem lembra, as pessoas nem lembram. E aí não lembra que o cara matou 1 milhão de pessoas. Tem gente que provavelmente não votou no Bolsonaro em 2022 por causa disso, mas que em 2026 votaria, porque já esqueceu o motivo. É isso, tá? Saiba. Pois bem, é isso que o Otávio Guedes chegou lá na Globo e ligou os pontinhos. Vou te mostrar aqui um trecho da reportagem que ele fez, que aí humilhou todos os outros jornalistas aí do chamado jornalismo profissional do Brasil, porque só ligar os pontinhos ninguém estava fazendo, as informações tinham todas. Eu falei aqui sobre isso várias vezes, todos os vídeos sobre INSS eu falava sobre isso e eu citava esse caso. Eu até via comentário dizendo, e onde tem essa notícia, Thiago? Inclusive tem youtuber aí que é de esquerda, que se diz esquerda, que às vezes fala, o Thiago pega umas informações, sabe-se lá de onde. Ele deveria colocar o link de todas as informações no fim do vídeo, para eu perder 1 hora. Às vezes tem informação que eu lembro de dias atrás, e aí eu vou ligando os pontos, e obviamente para dar o trabalho mastigadinho pro influenciador vagabundo que não quer ele procurar, né? Ele também não tem a memória e quer tudo mastigadinho. E aí, sai aí, a informação, dias depois eu falar inúmeras vezes. Vou te mostrar aqui o trecho do repórter da Globo, o Otávio Guedes, falando. Pois bem, quem estava na época vai lembrar até dos rostos dessas pessoas. Danilo Trento, essa foto ele está depondo na CPI da Covid, ele foi beneficiado por uma liminar do STF e não prestou depoimento, foi muito lacônico. Na CPI da Covid, ele foi indiciado por fraude em contrato, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. O que fazia o Danilo Trento? O Danilo Trento foi à Índia comprar aquela vacina da Covaxin que teria um sobrepreço que seria a propina paga para os envolvidos na operação. Ele estava na reunião da Índia para a compra da Covaxin. E agora, eu vou te dar agora um contexto. O UOL, preço que o governo Bolsonaro pagou na vacina indiana Covaxin foi 1000% mais cara. Então eles pagaram ali, fizeram um contrato de 1 bilhão e 700 milhões, ainda pagaram um pouquinho adiantado, e essa vacina custaria 170 milhões. E o resto, Thiago, o resto era propina, o resto era dinheiro roubado por essa quadrilha aí do Danilo Trento, e que eram da Precisa Medicamentos. E ele estava na Índia nessa reunião aí. Então, em vez de comprarem a vacina direto da empresa indiana, não. Davam uma licença para Precisa Medicamentos, que sem essa licença seria ilegal comprar. Comprar a vacina e aí o governo comprava da Precisa Medicamentos. Precisa Medicamentos, empresa aí do Danilo Trento. E aí segue aqui o Otávio Guedes. Ele aparece em imagem sendo escoltado por um agente da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. O que é ser escoltado por um agente da Polícia Federal? Ele anda em áreas restritas ao lado do ex-procurador do INSS, Virgílio de Oliveira Filho, e entra numa viatura da Polícia Federal. O que eles carregavam? Malas. Malas de quê? Não se sabe, mas deduz. Porque na casa desse policial federal, que dava escolta ao Danilo Trento, segundo a Polícia Federal, é que foi apreendida a maior quantidade de dinheiro vivo dessa operação. Então, veja bem, o homem que estava lá na Índia negociando vacina superfaturada estava também circulando ao lado do ex-procurador Virgílio de Oliveira Filho.
O procurador Virgílio de Oliveira Filho é um dos funcionários aí do INSS de carreira que a quadrilha cooptou ali, e aí as associações ganhavam dinheiro e ele ajudava a cadastrar associações, ajudava ali a fazer o esquema por dentro do INSS. E aí tinha aí o Danilo Trento, que era o dono da Precisa Medicamentos, sócio ali da Precisa Medicamentos, que já estava roubando dinheiro com vacina. Antes de roubar dinheiro com vacina, ele e o então ministro da Saúde, do Temer, que depois foi líder do governo Bolsonaro no Congresso, que era o Ricardo Barros, eles tinham um esquema muito parecido em que eles roubaram ali dinheiro de um remédio que era para crianças com câncer. Qual que era o esquema do Ricardo Barros? Não só com esse, foi provado em vários outros. Ele, como ministro da Saúde, deixava os remédios faltarem, aí ele ficava instigando ali a quem precisava do remédio. No caso, imagina remédios para criança com câncer. Os pais ficam desesperados vendo seus filhos pequenos morrerem de câncer. Olha que coisa horrível. E aí ele instigava essas famílias a protestarem contra a Anvisa, porque a Anvisa não deixava uma empresa intermediária comprar o remédio. Eles só podiam comprar direto do laboratório. Só que ele que não estava querendo comprar do laboratório. Por quê? Porque do laboratório custa tanto, não tem propina. Empresa intermediária dos amigos dele, ele comprava o remédio por 10 e vendia para o governo brasileiro por 100 e pegava 9 para ele. E aí chegou até protesto de mães de crianças com câncer para que se comprasse um remédio que depois foi comprado superfaturado, bem superfaturado. E o pior, compraram e não entregaram quase nenhum dos remédios. Quer dizer, ainda compraram o remédio e nem sequer pegaram o dinheiro e nem sequer compraram os remédios todos. Crianças com câncer morreram por causa do pessoal desse esquema, tá? E aí depois ele foi promovido aí, foi agraciado como líder do governo Bolsonaro e já tinha todas as conexões com os mesmos indivíduos para roubar vacina. E vacina nem precisava ali de parar de comprar, era alguma coisa que já todo mundo queria. Tinha uma comoção nacional pela vacina. Então ele ia primeiro comprar a vacina superfaturada e depois pressionar a Anvisa. Ó, Anvisa, tem vacina e vocês não aprovam por quê? E aí, na época, o Bolsonaro tinha, Jair Messias Bolsonaro, ele tinha feito parte do esquema porque ele recusou a comprar a vacina da Coronavac, vacina da Pfizer, vacina da AstraZeneca, todos devem estar lembrados, e a vacina da Johnson. Todas foram oferecidas ao Bolsonaro e ele recusou. Inclusive, ficou na época muito, mas muito noticiado que o Bolsonaro ele deixou de responder a mais de 100 e-mails da Pfizer. Por quê? Porque se ele comprasse essas vacinas, não ia ter pretexto para comprar a vacina indiana que ninguém conhecia. Por 1 bilhão e 700 milhões. Todo mundo ia falar, peraí, por que você está gastando tanto numa vacina, sendo que já temos outras mais baratas? Entendeu? E uma vacina não aprovada pela Anvisa, o negócio era comprar aquela vacina que ninguém conhecia e depois todo mundo, inclusive nós de esquerda, iríamos pressionar a Anvisa. Tem a vacina, precisamos nos vacinar, a gente está morrendo. Esse era o tamanho do desespero da população inteira. E é isso que esses bandidos estavam usando. Enquanto eles roubavam do INSS e a Polícia Federal pegou os mesmos ali com malas, obviamente, de dinheiro. Ele não pode dizer na Globo, eu posso dizer aqui, são de dinheiro, óbvio. Eles estavam com malas de dinheiro ali, com policiais federais. Aí você vê que coisa, né? Que coisa. E aí tem o outro, também ligado à mesma empresa. Vamos lá. E tem outro personagem que é o Maurício Camisotti. Na CPI da Covid, ele é apontado pelo COAF. O COAF é o conselho que estuda movimentações financeiras atípicas, como financiador oculto da Precisa Medicamentos. Precisa Medicamentos justamente era aquela que o Danilo Trento representava lá na Índia, né, para comprar vacina superfaturada. E agora na fraude do INSS. Na fraude do INSS, ele é um sócio oculto da Ambec. Ambec é uma das associações, Sadi, que mais ganhou associado de forma fraudulenta, segundo indícios da Polícia Federal. Ele é descrito como uma figura central nesse esquema e ele utiliza, a nossa repórter de São Paulo, Amanda, tem mostrado muito isso, ele usando laranjas para essa associação. Ou seja, o dono de uma empresa que roubava vacina lá na CPI da Covid também era o que mais teve dinheiro apreendido agora no caso do INSS. Que coisa, né? Todos bolsonaristas. O outro, que era sócio oculto da mesma empresa, ou seja, ele não aportava dinheiro a ele tinha os laranjas e recebia também ocultamente por meio de laranjas, e quando precisava aportar alguma coisa por meio de laranjas, também é sócio oculto das associações. Fala, nossa, que coisa, são os mesmos CPFs.
todos bolsonaristas. Estavam ao mesmo tempo roubando aposentados e roubando ali na vacina, na CPI da Covid. Agora imagina os outros esquemas que esse pessoal aí já fez. Eu citei um do passado, do governo Temer. Governo Temer, que aliás foi quando mudaram ali uma chavinha na lei para permitir que tivesse esses descontos ilegais. E aí tem jornalista da Globo, uma que é a Malu Gaspar, que é bem bolsonarista, a mais bolsonarista da Globo, que está tentando agora, fazendo matéria, colocando a culpa na esquerda, dizendo, não, olha só a matéria dela. Ela distorce o que aconteceu na época e fala que a esquerda é quem lutou para manter os descontos. Por quê? Porque, como eu falo sempre, a fake news sai da imprensa, geralmente da Globo, da semana passada saiu da Daniela Lima do Globo News. Essa aí vai sair da Malu Gaspar. E depois o bolsonarismo passa a falar disso. Então faz algumas horas ela publicou isso, distorcendo e omitindo, obviamente, que o Bolsonaro vetou dispositivos, que foi exatamente o que fez com que os descontos aumentassem muito. E que o Bolsonaro é quem decidiu, e vamos lembrar que o Bolsonaro tinha ampla maioria na época para aprovar esse tipo de coisa, que são pautas da direita, e aí ela fala com ela, nossa, a esquerda ganhava do Bolsonaro no Congresso. Alguém lembra de alguma vez que a esquerda conseguiu ganhar do governo Bolsonaro no Congresso, principalmente em assuntos aí que eram bons para a direita? Alguém lembra isso? Inclusive na reforma da Previdência, que é dos aposentados, a esquerda levou uma surra, porque era toda a direita, com apoio amplo da Rede Globo, ali passando o trator nos aposentados. Aí ela vai lá e muda completamente a história para culpar a esquerda. Coloca lá uns trechos de discursos fora de contexto de um, de outro, não fala nem de quando são os discursos, e aí vai ser usado pela extrema-direita para novamente fazer aquilo. Só que pedir CPI já não querem mais, porque imagina, chamam esses dois aí para CPI. Imagina, começa a chamar os mesmos que estavam na CPI da Covid, que a população vai lembrar da cara deles, 4, 5 anos mais velhos, mas são as mesmas pessoas, agora sem máscara, e vão falar, opa, peraí, são os mesmos bandidos bolsonaristas que estavam roubando na vacina, que estavam cometendo genocídio, olha só que coisa. Aí a narrativa cai, aí ferra para eles. Então veja, tá ruim aí, por isso que estão fazendo aí a reunião do desespero lá em Nova York. Todos eles em pânico com o que vai acontecer e com as investigações da Polícia Federal. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e não se esqueça que temos aqui, ó, primeiro link da descrição, o nosso curso de Instagram. Se você quer aprender a ganhar seguidores no Instagram, vá no nosso curso. Se você tem dúvidas sobre o curso, vai no suporte, que é o segundo link. Falou!